Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é 7 de maio de 2024, terça-feira. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Eu quero me solidarizar com o pessoal aí de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nos lembrar. Se você puder ajudar de alguma forma, ajude. Procure aí os meios sociais aí que o pessoal está se mobilizando e você pode ajudar de alguma forma, pelo menos orando também. Amém? A dificuldade ali é muito grande, muito triste. Amém? Portanto, se você puder ajudar, ajude. Estamos aqui vendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o nosso capítulo é o 4. O nosso texto hoje são os versículos 7 e 8, diz assim a palavra de Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Amém? E o contexto do capítulo 4, Paulo vai falar aí desse ministério assim, de servir a Deus, no ministério dos santos, dos que são chamados por Cristo Jesus para servir a Deus. Amém? E nós vamos aqui ver, extrair do texto, alguma orientação para nós. Versículo 7 diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós. Paulo vai assim nos ensinar que essa graça foi concedida a cada um, ele diz de nós, a cada um individualmente. Essa graça de Deus foi concedida a você, a graça está aí, tá? Foi concedida por Jesus Cristo e ela foi concedida a cada um de nós individualmente, tá certo? O que é graça? Isso é muito para a gente só pensar, lembrar. A graça é a revelação de Cristo para os que creem. É Cristo revelado ao mundo, isso é a graça de Deus, que ela é absorvida para a pessoa pela fé. Isso é muito gratificante, tá certo? Isso aqui não é julgamento a ninguém, Jesus, mas é assim, é um desejo no meu coração que você pudesse compreender a revelação da graça de Deus, porque a graça de Deus, ela é o próprio Cristo em si. Amém? Ele vai dizer segundo a proporção do dom de Cristo. O dom de Cristo de uma forma bem direta, isso aqui é uma reflexão bem breve, tá certo? O dom de Cristo é a vida eterna que foi dada em Cristo. Isso é o dom de Cristo, que glória, né? É a vida eterna dada em Cristo, de graça, porque a graça de Deus é Cristo revelado, e aí o Cristo nos concedeu esse dom. O dom de Cristo é a vida eterna. Amado, assim, olha, é para aquele que crê nele exclusivamente, tá certo? Que você possa compreender isso. Tem crente aí crendo em dinheiro, crendo em pastor, crendo num monte de coisa, idolatrando aí um monte de coisa, idolatrando o evangelho progressista, tá certo? Que não é evangelho de Deus, é de homens, idolatrando aí a questão da ideologia, da teologia da prosperidade, né? Que riqueza você pode enriquecer até vendendo maconha, tá certo? Mas graça de Deus é crendo em Jesus Cristo. Amém? Então, o dom de Cristo é a vida eterna. O versículo 8 vai dizer assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, é o começo do versículo 8. Vou dizer aqui, o versículo 8 todo é de Efésios 4:8. Paulo faz uma alusão ao Salmo 68, tá certo? Esse texto Paulo extrai lá do Salmo 68 e ele coloca aqui, ele faz uma alusão para nos ensinar, nos chamar a atenção de algumas coisas que esse salmo também se refere, tá certo? Ele tem uma aplicação nos conquistadores daquela época, mas assim, fazer uma alusão aqui a Cristo, Paulo traz o Salmo 68 para cá, e ele coloca aqui, diz, por isso diz, quando ele subiu às alturas. Subir às alturas, eu vou dizer, quando Cristo triunfou. A Bíblia diz que ele desceu ao mais baixo do inferno, aos mortos, e ele subiu às alturas. Portanto, eu vou dizer isso mesmo, é a ascensão de Cristo aos céus. Depois da sua conquista, ele veio, encarnou, viveu como homem, e aí, depois da sua conquista, ele subiu aos céus. Então, aquele que subiu
é o mesmo que desceu, é Jesus Cristo, o Senhor de toda glória. Amém? Então, Paulo traz assim, ele diz, quando ele subiu às alturas, fazendo uma alusão ao Salmo 68, porque quando os conquistadores conquistavam, eles eram colocados em pedestais altos e eram assim, aplaudidos, essa coisa toda. Então, ele usa isso para dizer, eu estou aplicando a ascensão de Cristo quando ele teve a sua conquista, tá certo? João 3,13 diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Que glória, né? Ele desceu, subiu e está. Ele é o único, tá certo? E aí Paulo vai continuar dizendo no versículo 8 de Efésios 4, dizendo assim, levou o cativo o cativeiro. Paulo ainda associando isso ao Salmo 68, quando os conquistadores, os reis, né, de Israel conquistavam alguma coisa, levavam algum triunfo, eles traziam e distribuíam o presente entre os seus súditos, aqueles que o serviam. Isso era uma característica e o Salmo vai estar mencionando também dessa conquista dos reis naquele tempo, mas também uma aplicação a Cristo, tá certo? Porque Cristo aqui, quando ele diz que levou o cativo, o cativeiro, é quando Cristo triunfou sobre os seus inimigos, sobre as forças do mal. O diabo existe, tá certo? Não se engane não que ele existe, e essa luta do evangelho do cristão, do evangelho de Jesus Cristo contra as hostes infernais do mal. Então Cristo, ele conquistou, ele levou cativo o cativeiro. Satanás já está derrotado, ele opera no mundo porque Deus dá uma permissão a ele, tá certo? Mas ele foi derrotado. Cristo levou o seu inimigo cativo ao cativeiro. E assim, eu quero aplicar isso também, e nos tornou cativo a ele, tá certo? Como sua conquista, tá certo? Como seu troféu de vitória. Isso é gracioso, pensar nessas coisas, tá certo? Ele levou cativo o cativeiro, o mal, está cativo a Cristo, mas também nos cativou, nos colocou nele, nos tornou cativo a ele, como seu troféu. Estou aplicando dessa forma porque eu acho isso muito gracioso, tá certo? E por fim, Efésios 4:8, que é uma alusão ao Salmo 68, vai dizer assim, e concedeu dons aos homens. Ora, Cristo, tem uma promessa na Bíblia que Cristo iria subir para mandar o Espírito Santo e tal, que ia pedir ao Pai. Então, Cristo, quando ele subiu aos céus, o Espírito Santo veio. Então, essa ação de Deus, que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, estou dizendo isso para você de uma forma muito rápida, tá certo? Então, Paulo, nesse sentido, ele vai declarar que após a vitória triunfal de Cristo, quando ele subiu, e aí ele distribuiu dons eu vou dizer aqui, aos homens e mulheres, tá certo? Não estou mudando a Bíblia não, tá certo? Mas é porque tanto homens como mulheres, o ser criado é alvo da graça de Deus, é alvo do dom de Deus, é alvo da salvação, que é o dom de Cristo, tá certo? E aí Cristo deu dons, e é dons espirituais mesmo, tá certo? Assim, olha, isso é graça de Deus, isso é o amor de Deus, é uma coisa que é incomparável. Assim, se você encontrar um crente chato assim como eu por aí, não vá se deter na chatice dele não, tá certo? Olhe para o que Jesus fez, que isso é gracioso. Os crentes são chatos mesmo, eles querem lhe convencer a qualquer custo. Entenda isso, olha, leia a Bíblia Sagrada, que o Espírito de Deus possa te conceder esse entendimento gracioso, tá certo? Porque o crente se torna chato porque ele entende isso e aí ele se torna às vezes até inconveniente. Se você encontrar algum inconveniente, tenha misericórdia dele, porque às vezes por compreender essa graça a gente acaba às vezes se tornando inconveniente. Mas que o Senhor conceda aí o amor dele a nós cada vez mais, para que nós possamos anunciar essa palavra com amor, tá certo? Eu estou aqui com todo o amor de Deus no meu coração, desejando que o Espírito, porque o Espírito Santo de Deus, ele é Deus e é ele que faz, mas eu posso desejar, eu posso pedir que ele revele essa graça salvadora, assim como Paulo conheceu e entendeu e está escrevendo, dizendo que ele concedeu essa graça, a graça é a salvação em Cristo Jesus, tá certo? E quando ele subiu, levou o cativeiro mesmo às obras do mal, e ele nos concedeu dons para que nós possamos, através desses dons, entender. Peça a Deus, Senhor, me dá aí um dom de discernimento, para que eu possa entender a Bíblia, aí você vai ser abençoado pela palavra de Deus. Amém? Como eu citei tanto o Salmo 68, eu quero concluir lendo o Salmo 68, 18, que diz assim, Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes,
para que o Senhor Deus habite entre eles. O Espírito Santo está na terra, desde o dia de Pentecostes. E ele se revela através daqueles que creem. A minha oração é que o Senhor te abençoe, te revele a sua graça salvadora, que é o dom de Cristo, é a vida eterna. Tenha uma boa terça-feira, Deus te abençoe. Hoje aqui às 19h30, na Rua Guarani 1938, no bairro João 23, Fortaleza, nós vamos estar numa reunião de oração, apresentando nossa alegria, nossas petições, nossas necessidades diante do Senhor. Estamos orando pela família, vamos incluir a sua. Amém? Deus te abençoe, tenha uma boa terça-feira em nome de Jesus. Amém.